Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Me chamo professora Gabriela e a nossa aula será sobre reprodução em plantas. Vamos iniciar com os órgãos que fazem parte de uma planta. Então, apesar das diferenças de tamanho e de forma, a maioria das plantas apresenta raiz, caule e folhas. Essas três estruturas são chamadas órgãos vegetativos da planta. Então, observem aqui na imagem que nós temos raiz, caule e folhas, certo? Já as flores são os órgãos reprodutivos, pois estão envolvidos na reprodução, ou seja, na geração de descendentes. Nem todas as folhas produzem frutos, mas estudaremos isso nos próximos capítulos. Então, as flores são órgãos reprodutivos. Nós vamos ver ainda nessa nossa aula um pouquinho mais como isso funciona lá na frente, tá bom? Então, vamos entrar em reprodução assexuada. A reprodução da planta pode ocorrer de duas maneiras, de forma sexuada ou assexuada. Vamos falar da forma sexuada. Quando as plantas geram novos indivíduos por meio da produção de gametas, que são células reprodutivas, dizemos que estão realizando reprodução sexuada. A reprodução sexuada depende de haver fertilização ou fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o feminino e a reunião dos materiais genéticos dos dois. A nova célula resultante, o zigoto, desenvolve-se por sucessivas divisões celulares, originando o embrião de planta. Em muitas plantas, o embrião fica dentro da semente. Quando ela germina, o embrião cresce, rompe o envoltório da semente e continua seu desenvolvimento como uma planta jovem. Então, vamos observar essas imagens. A primeira imagem aqui da semente de feijão, vocês percebem que ela vai romper, né, a casca da semente e vai começar a germinar e originar uma planta jovem. Nessa imagem aqui de cima, logo acima, nós temos a laranja, as sementes da laranja, e ao lado nós temos uma planta, né, uma nova planta, né, uma planta já um pouco grande, de laranja, tá bom? Originada através da germinação da semente. Ok? Então, só retomando, a semente é o embrião, né, da planta, tá bom? Então, é através dela que vai ser originada uma nova planta através da germinação daquela semente. Numa flor, né, como isso funciona, o processo de fertilização? Então, aqui nós temos o estame, que são essas estruturas, né? Então, aqui dentro dessas estruturas rosinhas, nós temos pólens. Os pólens são a estrutura masculina, né? As células reprodutivas masculinas da planta. E aqui o carpelo, essa estrutura aqui, combinando com o ovário, é a estrutura feminina da planta, né? De reprodução, né? da planta feminina. Então, o pólen, ele pode ser trazido para a planta através do vento, através de alguns insetos, e chega até essa região dos órgãos femininos da planta. Então, ele vai, né, tocar essa região aqui do estigma da planta, vai originar o tubo polínico e vai chegar o pólen até a região do óvulo, havendo então a fertilização, futuramente a geração de uma semente e lá na frente de um fruto. Lembrando para vocês que nessa imagem nós temos uma planta que tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina, mas as plantas elas podem ter apenas estrutura feminina, apenas estrutura masculina, e no geral o pólen ele vem trazido muitas vezes de outras plantas, de outras flores e polinizam outras flores. Dessa maneira, a reprodução assexuada ela gera uma variabilidade genética de diferentes plantas, né, diferentes parentes, pais. Vamos entrar agora na reprodução assexuada. As plantas têm a incrível capacidade de gerar novos indivíduos também por reprodução assexuada, na qual cada descendente tem material genético idêntico ao do indivíduo que o originou. Um exemplo é o bambu. De um mesmo indivíduo podem sair vários brotos que originam vários novos pés de bambu. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma plantação de bambu e aqui embaixo nós temos os brotos, né? Então, os brotos, eles são indivíduos jovens, plantas jovens do bambu que estão se germinando
mas são idênticas aos pais, né? Então, é uma reprodução assexuada, que não vai ter uma variabilidade genética, e que eles são exatamente iguais aos pais. Outras formas de reprodução assexuada, elas podem acontecer pela produção de mudas de plantas, né? E como é que isso funciona? Eu vou dar 2 exemplos. A divisão de touceira. Uma das técnicas mais simples de produção de plantas é a divisão de touceira, após a qual cada uma das partes da planta pode se desenvolver independentemente. Então, vocês percebam aqui que essa pessoa ela retirou uma parte de uma planta adulta, né, pegando a raiz, com caule, folhas, e fez esse transplante, né, da planta, e aí colocou num novo local, com terra, com provavelmente nutrientes, e a planta ela vai se desenvolver, né? Esse tipo de técnica é chamado de divisão de touceira. Uma outra técnica de mudas é a estaquia. Outro método simples e bastante usado é o da estaquia. Uma estaca é um pedaço cortado do caule e que plantado pode originar folhas e raízes, desenvolvendo-se numa nova planta. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa pessoa retirando uma parte do caule que será plantado e que provavelmente germinará, tá bom? Então, esses são exemplos de reprodução assexuada, sem as estruturas reprodutivas das plantas. Por fim, vamos falar um pouquinho de clonagem de tubo de ensaio. Esse modo de reprodução ela é feita normalmente em laboratório. Então, a capacidade de reprodução assexuada das plantas é tão grande que é possível, em laboratório, produzir inúmeras cópias de um vegetal, a partir de algumas de suas células. Esses novos indivíduos geneticamente idênticos àquele do qual provém são denominados clones. Isso é feito isolando algumas células das partes jovens da planta e colocando-as em um recipiente com uma solução nutriente adequada. Sob condições controladas de temperatura e luz, essas células desenvolvem-se, originando um novo embrião da planta, que pode ser plantado e originar uma nova planta adulta. Esse método, conhecido como cultivo de tecidos ou clonagem em tubos de ensaio, é extremamente útil para produzir espécies raras e ou ameaçadas de extinção. Serve também para produzir mudas em grandes quantidades, a serem usadas em agricultura, árvores frutíferas, por exemplo, ou ainda para plantar em grandes áreas, como nos casos de eucaliptos e pinos, que se destinam à exploração de madeira. Por hoje ficamos por aqui, turma. Excelente semana e até a nossa próxima aula.